Olá, Altair Pereira, mais uma vez aqui com vocês para nós falarmos sobre a arte das vendas. Hoje nós vamos tratar da aula 8 de 10, onde eu vou dizer para você o seguinte: se você quiser vender muito, você vai ter que aprender a contrariar a sua mente. Nós temos uma predisposição é, de seguir o que a nossa mente, o nosso cérebro nos aconselha. E o nosso cérebro, a nossa mente, eles têm a função de nos proteger, dizendo que não vai ser possível, que eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não tenho condição para. Né, eu tenho que estudar mais, eu tenho que deixar para amanhã. Olha, a minha dica para você é o seguinte: se você quiser fazer um resultado diferente de todo mundo, você vai ter que se jogar. Você vai ter que acreditar que você é capaz de fazer o que os grandes campeões fazem. Os grandes campeões, eles só conseguem aqueles resultados extraordinários como eles conseguem, porque eles realmente se jogam, eles treinam, eles são capazes, eles dominam a sua mente, eles conseguem é, dominar a dor, porque em muitos momentos o cansaço, a dor, é, isso é o nosso cérebro nos enganando, querendo nos proteger. Eu no final vou te contar algumas histórias. Como você sabe, eu, né, fui vendedor nas lojas do Ponto Frio durante 3 meses e antes de me tornar vendedor, eu trabalhava na área administrativa, então, mesmo quando eu é, trabalhava em loja e tal, a gente tinha uma rotina mais leve, mais tranquila, porque a rotina do vendedor ela é uma rotina exaustiva, você precisa lutar muito, está sempre buscando uma forma nova para poder resolver as suas vendas, enfim. E eu, quando passei da área administrativa para a área comercial, para a área de vendas, eu era o chefe do recursos humanos da empresa na filial em São Paulo. Então tinha algumas mordomias, né, de horário, de aos sábados, normalmente eu não trabalhava, enfim. Então eu vou te contar algumas histórias onde eu tive que é, dizer para mim mesmo, eu tinha algumas conversas muito duras comigo mesmo, e eu vou te contar no final dessa palestra, dessa aula, o que eu fiz para vencer todas essas dificuldades. Bom, você precisa entender o seguinte: nós, enquanto vendedores, às vezes, aos sábados, enfim, então, gostaríamos de ir embora mais cedo, mas saiba que aquela venda que vai resolver a sua história, vai resolver sua, a sua meta, ela pode estar a 5 minutos do teu horário de você terminar teu expediente. Então, tenha coragem, fique. E você já está ali, você tem que trabalhar. é, a sua mente está sempre querendo te levar para para a tua hora de lazer, etc. E olha, e o desfrute realmente ele faz parte da vida da gente e nós precisamos buscar o desfrute na vida. E, né, são as horas de lazer, enfim. Mas antes disso, nós precisamos produzir, precisamos chegar aos resultados financeiros para, né, que esse, essa, o dinheiro ele venha custear
é o nosso desfrute. Então, antes do, antes da gente, hoje, por exemplo, a minha vida é uma vida bem tranquila. Hoje eu estou desfrutando, de toda a luta que eu tive. Agora, eu garanto para você que durante a minha vida, principalmente como vendedor, eu era um dos primeiros a chegar na loja, era um dos últimos a sair, e mesmo depois que fui promovido a gerente, fui vendedor durante pouco tempo nas lojas do Ponto Frio, porque depois que eu deixei o Ponto Frio em 1997, a minha vida, eu voltei a ser, a atuar na área de vendas, né? Aí fui trabalhar com food service, é, trabalhar como representante comercial de, de mobiliário, porque era a experiência que eu tinha. E eu, então, tem muitos momentos que, olha, eu tenho muita história que poderia te contar, é, atravessando a balsa do Guarujá para Santos, para tomar uma condução em Santos, para vir para São Paulo, é, frio, 7, 8 horas da noite, e a briga era direto. Agora, eu vou contar para você algumas histórias é, do meu início como vendedor nas lojas do Ponto Frio. Então, chefe do departamento de recursos humanos, uma história, né? Trabalhava de gravata, escritório com ar-condicionado, enfim. Aí passando para a área de comercial, área de vendas. Chegava no segunda a sexta, para mim não tinha problema, porque uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de trabalhar. Eu nunca fui preguiçoso, eu nunca quis deixar nada para segunda-feira. Eu sempre fui uma pessoa bem ativa. Mas quando chegava no sábado, eu saindo do Recursos Humanos, que não trabalhava no sábado, para trabalhar como vendedor na loja, e até 6, 7, enfim. Às vezes a loja fecha, você ainda está com o cliente, você vai ter que esticar ainda um pouco mais o seu horário. Então, quando chegava ali em torno do horário do almoço, que eu ia almoçar, quando eu voltava do almoço, eu ficava conversando comigo mesmo. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, que é para, né, eu agora, e olha, eu vou contar para você, durante muitas vezes, eu pensei em desistir, mas é, eu tenho uma dica para te dar, um conselho para te dar. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi não desistir, porque 3 meses depois essa situação ela já ficou um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, né? Embora eu acabei, quando você passa de vendedor a gerente, é, você deve pensar assim, não, agora a minha vida ficou melhor. Não, não ficou melhor. Você apenas tem um cargo um pouco superior e então as suas decisões, elas são diferentes das suas decisões enquanto você cuida só da sua venda. Mas, por exemplo, se você quando você é vendedor, você faz só a sua venda. Quando você é um gerente de loja, um gerente de vendas, você vai passar a fazer a venda da loja toda. Então, se você tem 10 vendedores, você vai decidir para 10 pessoas. Então, você vai aumentar as suas responsabilidades. Mas isso vou dizer para você que é uma coisa legal. A cada momento que você aumenta as suas responsabilidades, você vai crescendo e na vida a gente precisa crescer como pessoa. E esse crescimento como pessoa é o que me trouxe, o que me levou, depois de gerente, eu cheguei a promotor de venda, a supervisor de loja, supervisor de produtos. E aí a vida da gente vai avançando e a gente vai ganhando melhores condições para desfrutar, né, que é o que a gente
procura, o que a gente quer na vida, né? Porque a gente planta para colher, né? E lá na frente. Então eu digo para você o seguinte, olha, vale a pena. Se você tá, procure aprender mais, entender mais, porque olha só, eu digo para você, valeu a pena tudo que eu fiz como vendedor, como gerente, como promotor, como supervisor, como comprador, e até que a gente se veja na próxima aula. Eu desejo a você uma vida alegre e feliz. Até a próxima aula.